Oi, internautas, professor Jonias, agora de volta para sequenciar nossas videoaulas sobre eletricidade em sua residência. Dessa feita, nós vamos ver o circuito elétrico, circuito paralelo, em série e misto. Nós temos aqui o diagrama de um circuito elétrico. O que vem a ser circuito elétrico? Vamos a uma definição, segundo o site Wikipedia. Um circuito elétrico é a ligação de elementos elétricos, tais como resistores, indutores, capacitores, diodos, linhas de transmissão, fontes de tensão, fontes de corrente e interruptores, de modo que formem pelo menos um caminho fechado para a corrente elétrica. Um circuito elétrico simples, alimentado por pilhas, baterias ou tomadas, sempre apresenta uma fonte de energia elétrica, um aparelho elétrico, fios ou placas de ligação e um interruptor para ligar e desligar o aparelho. Estando ligado, o circuito elétrico está fechado e uma corrente elétrica passa por ele. Esta corrente pode produzir vários efeitos ópticos, cinéticos, térmicos, acústicos, etc. Circuitos elétricos são conjuntos formados por um gerador elétrico, um condutor em circuito fechado e um elemento capaz de utilizar a energia produzida pelo gerador. Então aqui está explicitada uma conceituação do que vem a ser um circuito elétrico. O circuito elétrico, ele tem a especificidade de produzir efeitos. Aí esses efeitos podem ser ópticos, no caso de produzir luz, cinéticos, térmicos, calor, acústico, som, etc. Sempre com o objetivo de produzir um efeito, que pode ser óptico, cinético, térmico, acústico, etc. Pois bem, de posse dessa noção geral do que vem a ser circuito elétrico e o que ele produz, que efeito ele produz, nós vamos ver aqui esse exemplo de circuito, onde aqui nós temos uma fonte, daqui parte os elétrons livres em movimento e vão se direcionando. Veja bem que aqui nós temos a primeira carga. Quando chega na carga, aqui, conforme essa carga, nós vamos ter o efeito que eu já falei na definição. No caso, se for uma lâmpada, vamos supor que essa carga aqui seja uma lâmpada. Então, o efeito será luminoso, ou seja, óptico, né? E aqui está dizendo o seguinte: esta corrente pode produzir vários efeitos, que é o que acabei de falar na definição: ópticos, cinéticos, térmicos, acústicos. É conforme a carga aqui. Quando se tem mais de uma carga, pode-se estabelecer que o circuito seja em série, em paralelo ou misto. A partir do momento que nós temos mais de uma carga, então aí pode-se estabelecer que o circuito seja paralelo ou em série ou misto, e nós vamos ver isso. Aqui nós temos os condutores, né, onde a energia percorre esse caminho, chega na carga, ela promove aqui um efeito, o efeito depende da carga aqui, e ela continua e fecha aqui. Vamos supor que nós
pudéssemos comparar esse circuito com um autódromo onde os carros saem daqui, ponto de partida, faz todo um circuito e chega aqui novamente, só para se ter uma noção genérica. Pois bem, então vamos adentrar nesse conhecimento mais profundamente. Dependendo da carga ali, que produz um efeito, a partir de mais de uma carga, nós vamos ter um circuito elétrico em série ou em paralelo ou misto. No caso aqui, em série. Por que em série? A corrente elétrica segue um trajeto sequencial. Veja bem que ela sai aqui, aqui é uma fonte, podemos dizer que aqui é uma bateria, sai daqui, passa pela primeira carga aqui, continua sequenciando, passa pela outra carga, sequenciando, não muda de rumo. Veja bem, aqui nós temos 3 cargas, 3 lâmpadas. E o efeito seria luminoso ou óptico. Quando essa situação se materializa, então nós dizemos que o circuito está em série. A corrente elétrica segue um trajeto em sequencial, sem alterar o rumo. Sai aqui, ele vai em série. Veja bem. Eu dei aqui um conceito baseado no site da Wikipédia, que diz o que é um circuito em série. É o circuito onde todos os elementos se encontram interligados em série com a fonte de energia. No circuito em série, a corrente elétrica é a mesma em todos os pontos do circuito e a tensão é dividida proporcionalmente. Então aqui a corrente elétrica é a mesma em todos os pontos do circuito. Qualquer ponto do circuito a corrente é a mesma. E a tensão é dividida proporcionalmente. Está aqui um exemplo típico de um circuito em série. Agora, circuito elétrico paralelo. Veja bem, nós temos aqui uma fonte, novamente, caminho da corrente, só que no circuito elétrico paralelo vai ocorrer aqui um fenômeno diferente. A corrente elétrica não tem mais de um único percurso, ela toma outros rumos quando chega no nó. Aqui nós chamamos de nó. Então, chegando aqui, veja bem que ela toma outros rumos. Então, aqui nós temos a primeira carga, a segunda carga e outra carga. Se nós desligarmos uma dessas lâmpadas, as outras continuam estando ligadas, o que não ocorre lá no circuito em série. Se desligarmos uma, as demais serão desligadas. Então aqui nós temos um exemplo. Aqui o circuito elétrico paralelo, onde está representado aqui as cargas. A fonte aqui, a corrente vai se direcionando, chega aqui no primeiro nó, ela altera o rumo, olha, vai para esta, direciona para cá, vai para esta, e aqui, se eu desligar qualquer uma dessas cargas ou qualquer uma dessas lâmpadas, não se altera. Então aqui é um exemplo de circuito paralelo. Um conceito aqui, ou uma definição extraído do site Wikipédia: circuitos em paralelo. No circuito elétrico paralelo, todos os elementos se encontram em paralelo com a fonte de energia. O circuito paralelo apresenta vários caminhos para a corrente. Em um circuito em paralelo, a tensão é a mesma em todos os pontos do circuito. Porém, a corrente varia de acordo com a resistência. Aqui já é diferente.
Em um circuito em paralelo, a tensão é a mesma em todos os pontos do circuito, porém a corrente varia de acordo com a resistência. No circuito paralelo, aqui as lâmpadas, por exemplo, acesas, têm uma intensidade de luminosidade diferente da em série, porque aqui a carga, no caso da lâmpada, vai receber uma luminosidade intensa. Então, está aqui um exemplo do circuito paralelo. Vamos agora ao circuito misto. No circuito misto, como a própria palavra já está dizendo, é um misto de série e paralelo. A corrente elétrica passa pela primeira carga em série e em seguida é dividida tomando rumos diferentes. Então aqui nós temos aqui a fonte, a corrente vem, passa aqui na primeira carga em série, veja bem que ela passa e sequencia aqui. Porém, quando chega nesse nó, elas tomam rumos diferentes. Essa lâmpada, essa outra lâmpada que representa a segunda e a terceira carga, o circuito elétrico misto, porque aqui nós temos em série a primeira carga, ou seja, no caso da lâmpada, e as demais em paralelo. Aqui o exemplo esquemático do circuito elétrico misto. Aqui a fonte, a energia, primeira carga, veja, entra aqui, sai na sequência, porém quando chega aqui altera o rumo. Então nós temos aqui um exemplo característico de circuito elétrico misto. Então, meu caríssimo internauta, vamos dar uma ligeira revisada. É a ligação de elementos elétricos, tais como resistores, indutores, capacitores, diodos, linhas de tensão, fonte de tensão, fonte de corrente, interruptores, etc. Nós temos três tipos de circuito: o circuito elétrico em série, quando a corrente elétrica segue um trajeto sequencial. Ela entra aqui e sai aqui. Foi o que nós vimos. O circuito em série é o circuito onde todos os elementos se encontram interligados em série com a fonte de energia. O circuito elétrico paralelo, a corrente elétrica não tem mais de um único percurso, ela toma outros rumos quando chega ao nó. Então, o circuito elétrico paralelo, a corrente elétrica toma rumos diferentes e quando se desliga uma lâmpada, as outras continuam. Circuito elétrico paralelo, todos os elementos se encontram em paralelo com a fonte de energia. E no terceiro exemplo, o circuito elétrico misto, que é um misto dos dois circuitos, ou seja, se tem uma parte em série e outra parte em paralelo. A corrente elétrica passa pela primeira carga em série e em seguida é dividida tomando rumos diferentes. Então está aqui, essa primeira carga está em série e as demais em paralelo. Daí a razão do termo misto. Espero ter ajudado. Até uma próxima oportunidade.